pleno coração da cidade de Viseu, encontramos aquele que é um dos grandes museus portugueses, mesmo ao lado da sua catedral, o Museu Nacional Grão Vasco. Ele ocupa o Paço dos Três Escalões, um edifício cuja construção arranca mesmo nos finais do século XVI e se prolonga durante a primeira metade do século XVII, num espaço que durante séculos abrigou o Paço Episcopal. O edifício viria a ser, posteriormente, um seminário, um local para formação de religiosos. Mais tarde, já na posse do Estado, teve muitas outras utilizações. Mas, a partir de 1938, é aqui que é instalado o Museu Nacional Grão Vasco. Um museu que, no entanto, havia nascido quase 20 anos antes, em 1916, com um grande objetivo: salvaguardar as pinturas de Vasco Fernandes, esse pintor que ficará conhecido como Grão Vasco. E, em boa verdade, quase que podemos fazer remontar as origens do museu ao século XVIII, quando as suas pinturas que se encontravam no altar-mor e noutros espaços começam a ser desmontadas. Mas houve essa sensibilidade, desde então, de guardar e expor a produção de Grão Vasco. Mas, a partir de 1916, na Primeira República, era então criado um museu com esse grande objetivo. Mas quem era, afinal, Grão Vasco? O melhor mesmo é irmos ao museu. Tutelado pelo Estado através da sua Direção-Geral do Património Cultural, o Grão Vasco é um museu nacional que se constitui não só como um relevante polo cultural, mas também, e desde há muitas décadas, como um dos principais motivos de visita a Viseu. De facto, desde a sua criação após a implantação da República, as suas vastas e valiosas coleções sempre suscitaram o interesse de um vasto público a que as instalações foram procurando responder com crescente dificuldade. No início do século XXI, contudo, uma profunda e qualificada intervenção com base num projeto do arquiteto Eduardo Souto Moura adotou o museu às exigências de um novo e ambicioso programa museológico, dando um maior protagonismo a uma instituição à guarda da qual estão várias obras que se encontram classificadas como bens culturais móveis de interesse nacional, os vulgarmente designados tesouros nacionais, e entre elas várias pinturas do pintor do século XVI que dá o nome ao museu: Vasco Fernandes, o Grão Vasco. Esta é uma das obras mais icónicas e fundacionais do Museu Nacional Grão Vasco. Trata-se do antigo retábulo que se encontrava na Capela-Mor da Catedral aqui de Viseu. Foi produzido alguns entre 1501 e 1506 por um grupo de artistas que seria dirigido por um mestre flamengo, mas onde o então jovem Vasco Fernandes, o futuro grande Grão Vasco, vai já operar. E começa aqui também muita da influência que esses pintores dos Países Baixos terão na futura produção de Grão Vasco. É de facto uma obra fenomenal, com muitos pormenores interessantes. Por exemplo, aqui nesta representação da Natividade, mais precisamente da adoração dos magos, temos este aspecto interessantíssimo de um deles ser um indígena brasileiro. Ora, estamos agora entre 1501 e 1506 e, como bem sabemos, os portugueses tinham chegado ao Brasil, oficialmente, apenas em 1500. E, por isso, esta é a mais antiga representação de um indígena brasileiro na arte ocidental. Mais um motivo de interesse deste museu, que também, ao longo da sua existência, tem conhecido notáveis diretores. Desde logo, na sua origem, o primeiro diretor, Almeida Moreira, já em meados da metade do século XX, Rossel Cortês, na passagem do século, Dalila Rodrigues. E desde 2018, o museu é dirigido por Odete Paiva, museóloga, docente no Instituto Politécnico de Viseu, doutorada nas áreas do turismo, lazer e cultura, antiga vereadora do Plano da Cultura da Câmara Municipal. E vou-lhe perguntar aqui uma coisa. Eu sei que muito recentemente houve novidades em relação
particularmente aqui esta representação. O que é que nos pode dizer, professor? Esta tábua realmente é uma das mais notáveis deste retábulo da sede de Viseu e foi ao longo dos séculos, sendo sempre motivo de espanto, de interesse e ao mesmo tempo... Até pelo indígena. Exatamente, por esse motivo especialmente. No último meio ano, um historiador, Alfredo Pinheiro Marques, tem estado... por, enfim, uma feliz coincidência ao estudar outro tipo de documentação, cartas náuticas e outro tipo de documentação, fez-nos uma nova proposta de leitura iconográfica para esta obra e, portanto, é a mais recente e aquela que nós estamos a acolher com muita simpatia, naturalmente, mas também com muito interesse do ponto de vista histórico, porque ela revela-nos um rei Dom Manuel I que entre este grupo de reis magos e tínhamos este indígena brasileiro que foi sempre um motivo de grande orgulho e de grande espanto desta proposta de iconografia. Hoje nós temos nesta outra figura assumidamente um retrato do rei Dom Manuel que pela sua boina que é muito icónica e que aparece em quase todas as representações com aquela joia, um corte de cabelo também muito particular e uma fisionomia de rosto, sobretudo a zona da boca e do queixo, que é muito expressiva e que tem... e não é assim muito comum e, portanto, permite-nos ter aqui, por semelhança com outras obras, sobretudo as que estão no Mosteiro dos Jerónimos, permite-nos estabelecer com uma grande certeza esta nova possibilidade e, portanto, esta adoração dos magos passou a ter o rei de Portugal, Dom Manuel, à altura rei de Portugal, não é? Entre 1501 e 1506, a altura em que se pinta este retábulo, mas também com a vantagem dele poder ter estado em Viseu antes disso e ser uma iconografia um pouco anterior, porque o Dom Manuel era o quinto duque de Viseu e, portanto, tinha uma ligação muito forte também a este território. Depois, então, o indígena do Brasil e um indígena africano. E temos composto, assim, uma trilogia de reis que, de alguma forma, representam aquilo que era a globalização neste início do século XVI. A Europa, a África e o Brasil representados. Ou seja, temos motivos acrescidos para vir rever aqui esta fabulosa obra. Mas, doutor, afinal, que museu é este? O Museu Grão Vasco começou por ser um museu regional, é fundado em 1916 e integra toda a coleção que estava na Catedral. Portanto, ele é fundado, a sua coleção mais significativa é a coleção que vem da Catedral e, portanto, a nacionalização dos bens da Igreja. Temos toda a pintura de Grão Vasco. O museu funda-se a partir desta grande coleção e é o primeiro diretor, Francisco Almeida Moreira, que tem um papel absolutamente extraordinário, quer depois na inclusão de um conjunto de peças que pertenciam a igrejas e mosteiros da região e que as traz também para o museu. E, portanto, enriquecendo assim e criando um espólio que vai para além do Renascimento, mas que vamos depois entrando também no período barroco e prosseguindo. E, mais tarde, o Francisco de Almeida Moreira é amigo pessoal do pintor columbano Bordal Pinheiro. E, à morte do columbano, ele compra todo o espólio do ateliê do columbano e traz esse espólio para Viseu. Aliás, o museu é um dos grandes colecionadores de columbano. É? Exatamente. Portanto, nós temos a maior coleção de columbano está naturalmente no Museu do Chiado, mas o Museu Grão Vasco tem nas suas reservas um conjunto muito significativo de obras. Somos provavelmente a segunda maior coleção de columbanos, tendo estudos, desenhos preparatórios, por exemplo, de toda a obra da Assembleia da República, da Sala dos Passos Perdidos, e tudo o material, muito obras inacabadas. Portanto, podemos fazer um estudo e temos uma abordagem muito clara àquilo que era o processo criativo do próprio columbano pelo material que temos também nas nossas reservas e que não está. E por isso esse é outro motivo para se visitar aqui o museu. Mas... vamos voltar ao Grão Vasco? Claro que sim. Então, vamos.
O núcleo principal e permanente do Museu Nacional Grão Vasco é dedicado ao seu patrono, o pintor do século XVI, figura máxima da arte do Renascimento em Portugal e que, em Viseu e para Viseu, produziu boa parte das suas principais obras. O museu possui, de resto, a maior coleção de Grão Vasco, constituída pelos 14 painéis do retábulo do altar-mor da Catedral e 5 outros painéis provenientes do transepto. Mas a exposição permanente remete-nos também para um núcleo muito importante de colaboradores de Vasco Fernandes, com destaque para Gaspar Vaz. Professora, mas então, quem foi o Grão Vasco? Bem, isso é um segredo muito bem guardado. Em relação a uma fase inicial da vida dele, não sabemos exatamente, não há muitos dados biográficos, infelizmente. Enfim, estamos à espera que alguma coisa também possa surgir nessa área, mas há coisas que não sabemos. E a partir do momento em que temos o retábulo da Catedral e que sabemos que há uma oficina, enfim, um conjunto de artistas que se instalam em Viseu, acaba por ser a partir daí que começamos que se traça com alguma segurança uma biografia do Grão Vasco e uma biografia artística também. Depois de pintar o retábulo da sede de Viseu, Vasco Fernandes vai para Lamego com um conjunto de entalhadores flamengos, de origem flamenga, e pinta o retábulo da sede de Lamego, e do qual restam ainda 5 painéis, e sabemos exatamente os detalhes do contrato, porque ele ainda existe e, portanto, está estudado, e não há dúvidas absolutamente nenhumas sobre quem pinta, o que é que tem que fazer, portanto, o contrato é muito claro, e temos toda a certeza que é feito, que a obra é executada pelo Vasco Fernandes. Depois disso, ele pinta também para o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Há um Pentecostes absolutamente extraordinário ainda em Coimbra e, enfim, para outro tipo também de outros locais, outras geografias, muito neste centro do país. Depois disso, é a partir de 1530-35, com a vinda para Viseu do Bispo Dom Miguel da Silva, que o Vasco Fernandes entra numa segunda fase, digamos assim, da sua produção. Estes grandes formatos que ele passa do retábulo, de um conjunto de tábuas que contam uma história quase como que em quadradinhos, para estes grandes formatos das paldas italianas, e que é uma influência clara daquilo que era a cultura do Renascimento e da vinda para Viseu deste bispo que é um humanista extraordinário. De alguma forma acaba de se tornar um próprio mecenas do Vasco Fernandes. Que é um mecenas para além da encomenda objetiva que faz para todo o transepto da Catedral, como já referi, é também um homem que traz conhecimento, traz iconografias, traz um arquiteto, traz músicos, traz um conjunto de materiais e de ideias que não chegavam a Viseu se não fosse a vinda deste bispo. Portanto, este renascimento que se faz a norte é todo ele alicerçado nesta figura extraordinária que é o Dom Miguel da Silva. É possível, diz-se, que aquela famosa pintura de São Pedro, e que também é um dos tesouros nacionais aqui expostos, seja um retrato do próprio Bispo Dom Miguel da Silva? Bem, é possível. Não temos certeza nenhuma sobre isso, mas é possível. Porque não há dúvidas que aquela pintura é um retrato. A ser um retrato, ninguém mais próximo da Catedral, por um lado, e do pintor Vasco Fernandes, por outro, porque em quem exerceu uma grande influência, estaria tão à altura de encarnar a figura do São Pedro como o próprio Bispo de Viseu, não é? E, portanto, isso dá-nos aqui alguma segurança, digamos assim, pelo menos para podermos avançar esta ideia como uma possibilidade. Como é tentador. Exatamente, é tentador. Claro, há uma outra obra que é o Cristo em Casa de Marta, em que também, sentado à mesa com Cristo, está uma figura em tudo semelhante,
com o mesmo rosto do bispo do São Pedro. E, portanto, que também acreditamos que possa ser, portanto, pela semelhança, surgindo em dois momentos de uma grande dignidade ao lado de Cristo e a representar São Pedro, que possamos ter, e pela semelhança entre os rostos, que possamos ter também um outro retrato do bispo Dom Miguel da Silva. O museu apresenta-nos também um conjunto de obras depois de outros elementos, digamos, desta escola de Viseu, não é? Sim, sabemos que há um momento em que, se numa primeira fase há um conjunto de pintores que vêm com Francisco Henriques trabalhar para Viseu, sabemos que neste momento, quando sobretudo o Vasco Fernandes vai para Lamego, ele tem que se fazer acompanhar de um conjunto de outros, criar a sua própria oficina. E provavelmente essa oficina perdura na cidade para além daquilo que é a própria existência física, enfim, do Grão Vasco. Embora seja muitas vezes difícil encontrar aqui alguma semelhança, uma continuidade, quer iconográfica, quer estética, entre a pintura do Vasco Fernandes e a pintura do Gaspar Vaz. Depois disso, o Gaspar Vaz, temos o António Vaz, que é filho, e, portanto, vamos percebendo que a pintura em Viseu vai perdendo qualidade, não tem a genialidade de um Vasco Fernandes, mas percebe-se que há ali uma matriz que continua. Portanto, a oficina em Viseu não se alicerçou em Vasco Fernandes para continuar a criar, mas alicerçou-se em Vasco Fernandes para repetir os modelos. Muito obrigada. Motivos redobrados para voltar aqui ao museu. Mas as coleções do Museu Nacional Grão Vasco estão longe, muito longe, de se esgotar nas produções de Vasco Fernandes e seus colaboradores. O museu apresenta também importantes núcleos dedicados à escultura, incluindo um fabuloso Cristo articulado da transição do românico para o gótico, arte sacra, com destaque para um importante núcleo de escultura barroca, pintura de diversos períodos, sobressaindo um conjunto significativo de produções nacionais da transição do século XIX para o XX, mas também cerâmica, escultura, o mobiliário, têxteis e ourivesaria constituem coleções do museu. Mas a missão do museu não se esgota apenas na preservação e no estudo das suas coleções. Afinal, um dos grandes objetivos dos espaços museológicos é o público, é potenciar essas coleções, divulgá-las junto do público. E é aqui que entram também os serviços educativos, também aqui no Museu Nacional Grão Vasco. E por isso melhor é irmos ao encontro daquela que é a coordenadora dos serviços educativos, Paula Cardoso. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. E diga-me, que serviços é que vem desenvolvendo aqui no museu e para que públicos? O nosso objetivo é alcançarmos os públicos diversificados, ou seja, termos um público abrangente e temos trabalhado nesse sentido. Pois, muitas vezes, quando se fala em serviços educativos, as pessoas pensam, escolas. Escolas, não, e não é assim. Não é somente escolas. Trabalhamos muito com escolas e trabalhamos para os vários ciclos, digamos assim, do ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário, com atividades diversas, com visitas guiadas, com ateliês, mas também queremos alcançar, e temos trabalhado nesse sentido, o público em geral, porque o museu, e falava na missão, a função social ou a missão social do museu também passa por aí, e nós queremos alcançar o público em geral porque achamos que é importante, sendo um museu tão rico e tendo um tão vasto espólio e tão rico e diversificado, achamos que é importante chegar a toda a gente. Queremos torná-lo acessível a todos. Claro. E, então, e que estratégias é que utilizam para chegar aí? Nós temos projetos, por exemplo, temos projetos que são projetos inclusivos na arte e na cultura. Procuramos chegar a públicos como pessoas surdas, pessoas com baixa literacia também. Temos trabalhado no sentido de fazer chegar estas obras de arte e interpretá-las de modo a que
consigamos, por exemplo, chegar aos meninos do pré-escolar, porque nós sabemos que em termos de obras de arte, às vezes é difícil conseguir conquistar esses públicos. Mas também o terceiro ciclo, o secundário, descodificar de modo a cativá-los e também a ir aumentando o seu interesse e o seu gosto pela arte e pelas obras de arte, porque uma coisa é muito importante de salientar é que isto é um património que é de todos nós. Claro. E se é de todos nós também temos que ter direito a usufruir dele e, claro, nós ajudamos a interpretá-lo ou a reinterpretá-lo. Claro. Pois, e a doutora Paula disse aí uma coisa que eu acho que de facto é importante, que é quando dizia, por exemplo, nesta estratégia de levar ao museu ou trazer ao museu, por exemplo, pessoas com baixa literacia. Muitas vezes as pessoas acham que os museus não são um espaço para elas. Isso é um grande desafio. Como é que estão a conseguir resolver isso? E a nossa experiência tem sido bastante enriquecedora nesse sentido, primeiro porque as pessoas sentem que se desbloqueou, digamos que deixou de haver aquele obstáculo porque o museu não é um museu de elites, não é? O museu tem que ser para todos e só assim faz sentido ser museu. O trabalho que temos feito com essas pessoas, por exemplo, nós temos uma atividade que é o Imagens que Guiam, também, digamos que em apoio ou com o apoio da APPA-CDM, em parceria com a APPA-CDM de Viseu, e a isto também indo beber àquilo que já vem sendo desenvolvido, por exemplo, no Museu Nacional Machado de Castro. O que nós tentamos fazer é elaborar guiões acessíveis, de forma a que a comunicação se torne também mais próxima, mais acessível desses públicos. E esses guiões são feitos com símbolos pictográficos que, no fundo, facilitam esta interpretação também das obras de arte. Mas, para lá das pinturas de Grão Vasco, o Museu Nacional guarda, como já referimos, muitas outras coleções, muitos outros notáveis objetos, como é o caso, por exemplo, aqui neste núcleo dedicado à escultura barroca, desta imagem de São Sebastião figurada, isto é, inspirada na própria figura do rei Dom Sebastião. Mas há também outras peças que, para lá do seu valor artístico e patrimonial, suscitam uma grande empatia com a comunidade. É o caso, por exemplo, do óleo de Matraso, datado de 1875, uma menina. Desde as origens do museu, que agentes de Viseu se habituaram a vir observar esta pintura. Aliás, ela é seguramente um dos motivos a explorar num interessante projeto que o Museu Nacional Grão Vasco vem desenvolvendo com o Museu da Misericórdia de Viseu, em torno do trabalho da memória de doentes com Alzheimer. Mas não nos podemos esquecer também que o Museu Nacional de Grão Vasco, para lá das obras desse grande pintor do Renascimento português, guarda 22 tesouros nacionais, numa lista que proximamente irá crescer. Motivos redobrados para vir a Viseu e conhecer este fabuloso museu.